Olá, meus amigos. Vamos iniciar mais uma apresentação da primeira conferência paraibana, promovida pela Liga de Microbiologia e Imunológica Clínica da Unassal. Desde já quero agradecer o convite, parabenizar pelo evento. Eu sou a professora Joelma Souza, aqui da Universidade Federal da Paraíba, e nós vamos começar uma conversa aqui sobre a imunopatologia da Covid-19, certo? Desde já, antecipo para vocês que nós sabemos muito pouco sobre o Covid, que nós sabemos muito pouco sobre o SARS-CoV-2, que nós sabemos muito pouco sobre as infecções naturais, né? Mas, aos poucos, né, os nossos pesquisadores têm tido alguns avanços, e a gente vai colocar aqui para vocês o que a gente conhece, né, sobre a patologia dessa doença, certo? Talvez daqui a alguns meses, alguns anos, tudo isso mude, né? Porque a gente está em constante transformação, tá? Mas antes de nós falarmos propriamente da imunopatologia da COVID, eu vou precisar fazer uma introdução sobre alguns conceitos imunológicos, tá? Para favorecer um pouco o nosso entendimento. Bem, então, nesse sentido, nós sabemos que existem dois grandes braços de imunidade, né? Ou dois grandes tipos de imunidade. Nós temos a imunidade inata, né? Aquela imunidade onde os mecanismos eles ocorrem antes, independente da presença do patógeno, né? Tem componentes celulares, como os fagócitos, as células dendríticas, os linfócitos natural killer, e componentes humorais, né? Como as proteínas do sistema complemento, como as pentratinas, colectinas, as cipolinas. E essa imunidade inata é aquela primeira linha de defesa, aquela primeira linha que acontece de uma forma bem mais rápida, porque os mecanismos já estão prontos. Por outro lado, nós temos a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é aquela cujos mecanismos passam a existir após a presença de um patógeno, né? Ela é mediada aí por dois tipos de células, né? Os linfócitos T, que são responsáveis pela produção dos anticorpos, portanto, respondem pela imunidade humoral adaptativa, e os linfócitos T, né? Com dois grandes grupos, os linfócitos T helper, com o marcador CD4, né? Que secretam citocinas para modular todas as respostas imunológicas, e os linfócitos T citotóxicos, aqueles que expressam o marcador CD8 e que, portanto, realizam uma citotoxicidade dependente de MHC, né? O MHC de classe 1. Bom, nós também sabemos que a imunidade inata ela apresenta uma especificidade limitada. Limitada a quê? Limitada a PAMPs e DAMPs, né? Que são padrões moleculares, né? Ou seja, uma molécula, um padrão de molécula, né? Os PAMPs, o padrão molecular associado a patógeno, e os DAMPs, o padrão molecular associado a dano. Então, normalmente nós temos receptores nas células inatas, né, que respondem, que reconhecem esses PAMPs e DAMPs, né, e que, portanto, promovem os mecanismos inatos, né, de defesa. Por outro lado, nós temos também a imunidade adaptativa, onde os linfócitos BT apresentam receptores antigênicos específicos, né, ou seja, eles apresentam uma distribuição de receptores clonal, né? Todas as vezes que um linfócito B ou T específico contra um determinado antígeno, ou uma parte desse antígeno, que nós chamamos de epíteto, né, é ativado, a gente tem uma proliferação clonal e uma expansão dessa resposta. Bom, ainda nesses conceitos iniciais, é importante que a gente conheça aqui os principais receptores. Os principais receptores inatos são os receptores do tipo Toll-like, né, os receptores do tipo lectina, os receptores citosólicos como o NLR, né, que são os receptores not-like receptors, os receptores do tipo RIG, do tipo CDS, né, e alguns outros receptores, como os receptores TOLs, também têm expressão endossomal. Esses receptores inatos eles estão envolvidos com mecanismos de fagocitose, quimiotaxia, estimulação, né, sinais estimulatórios, processos inflamatórios e a produção de citocinas antivirais como os intérferons. Além disso, dentro da imunidade inata, nós temos as proteínas inatas, né? As proteínas, colectinas, as polinas, que funcionam como opsoninas, ou seja, revestem, marcam, facilitam a fagocitose e também ativam as moléculas do sistema complemento. Bom, dentre esses vários receptores da imunidade inata, eu vou destacar aqui para vocês o receptor NLR, né, os receptores NOD.
Esses receptores NOD, como nós falamos, eles são citoplasmáticos, tá? Existem vários tipos de receptores NOD. Normalmente, eles são formados por 3 regiões, né? A gente tem uma região rica em leucina, que é utilizada para o reconhecimento do PAMP ou do DAMP. Nós temos um domínio mais mediano, chamado NASH, que se complexa com outras proteínas adaptadoras e formam oligômeros. E nós temos um terceiro domínio, que a gente chama de domínio efetor, né? Nós temos o domínio efetor de pirina, né? Que aí formam esses NLRP, né? Esse P aí vem de pirina, né? Então tem o domínio efetor de pirina, o domínio BI e o domínio CART, né? São outros tipos de receptores. Bom, então são vários tipos de receptores inatos e a gente chama a atenção desse NLRP, né? Mais especificamente esse NLRP3, por quê? Porque quando ele reconhece um PAMP ou um DAMP, né? Por exemplos de PAMP, né? O dipeptídeo muramino, né? Exemplo de um DAMP, o efluxo de potássio, a baixa de potássio no interior da célula, ou espécies reativas de oxigênio no interior da célula, esses receptores eles são ativados, tá? E quando ativados, esse domínio PIR ele vai clivar a procaspase 1 na caspase 1 ativa, e essa caspase 1 ativa vai, portanto, clivar citocinas inflamatórias que também são sintetizadas na forma de zimógenos, ou seja, na sua forma inativa. Então, a gente tem lá a pro-IL-1-beta, a pro-IL-18, que passam, então, a ser clivadas para suas formas ativadas. E essas citocinas são inflamatórias e induzem vários fenômenos e mecanismos inflamatórios, que nós vamos citar mais à frente. Bom, além desse NLP3, a gente tem outros tipos de receptores NOD, né? Como o AN2, que reconhece como tanto o DNA de diglafita. Nós temos o receptor NLLC4, que reconhece como PAMP e a faixa alínea de glúcido-nicordanídeo. E o fato é que esses receptores NOD, né, especificamente, eles por produzirem, né, por induzirem a forma dessas citocinas inflamatórias ativadas, eles também são chamados de inflamossomos, né? E os inflamossomos, eles participam bastante da imunopatologia da COVID, que a gente vai ver mais adiante. Bom, além da caspase 1 clivar essas citocinas pro-IL-1-beta e pro-IL-18 em suas formas ativadas, ela também cliva a progasdermina D em gasdermina D, né? Onde o peptídeo N-terminal, o fragmento N-terminal dessa gasdermina D, que é a sua forma ativa, ele forma poros, ele induz a formação de poros na membrana celular. Então, a célula entra em um desequilíbrio osmótico, em um desequilíbrio eletrolítico, de forma que ela estoura, ela incha e estoura, né? Por conta desse desequilíbrio. E isso leva a uma morte celular chamada de piroptose, né? Que também é muito frequente aqui na COVID. Vamos ter mais adiante, tá? Guardem isso aí. Bom, além desses receptores NOD, nós temos os receptores RIG, nós temos os receptores CDS, que reconhecem ácidos nucleicos virais. Então, o receptor RIG reconhece RNA viral, enquanto que o CDS reconhece o DNA microbiano. Então, dessa forma, esses receptores, quando ativados, eles começam a produzir um outro tipo de citocina que nós chamamos de citocinas antivirais, que são os interferões do tipo 1, né? Principalmente aí o interferon alfa e o interferon beta. E essas citocinas antivirais, elas são responsáveis pelo chamado estado antiviral. E o que seria esse estado antiviral? O estado antiviral seria isso aqui, não é? As citocinas, né, os interferons do tipo 1, elas agem normalmente na célula adjacente, né, produtora da citocina, ou seja, normalmente aquela célula que está infectada, tá bom? E aí, essas citocinas, esses interferons, eles vão induzir uma fosforilação em um fator de transcrição, o N2-alfa, impedindo a tradução, portanto, a síntese de proteínas virais. Essas citocinas, elas também vão induzir a formação de uma RNase L, né, que faz a degradação do RNA viral, e elas também vão induzir a formação de multímeros. Esses multímeros, eles impedem a montagem do vírus, né, da partícula viral efetiva.
E aí a gente tem o chamado estado antiviral na célula. Então, as células que estão sob o efeito desses interferons, elas têm esses mecanismos internos que protegem a célula para uma possível infecção viral. Né? Então, se aquela célula for infectada, esses mecanismos vão impedir a replicação, né, desses vírus. Isso vai também. Por outro lado, nós temos um outro fenômeno, um outro tipo de morte celular, chamado aqui de netose. Né? Então, os neutrófilos, né, são os linfócitos, os leucócitos polimorfos nucleares mais abundantes do sangue periférico, né, tem um tempo de vida aí muito curto, entre 6 e 8 horas, reconhece sítios de infecção por quimioterapia e normalmente estão envolvidos nos processos de fagocitose, degranulam, né, liberam espécies reativas do oxigênio e nitrogênio, produzem citocinas e fazem essa netose. E o que seria essa netose? Né? Então, normalmente, esses neutrófilos eles são estimulados, seus receptores, né, por algum micro-organismo, por exemplo, né, algum dump, algum pump, por exemplo, né, podem estimular esses receptores dos neutrófilos, tá? E esses receptores ativados, eles vão promovendo uma desintegração nuclear, tá? Então, a cromatina começa a se descondensar, começam a fusionar essas membranas nucleares e desintegrarem, de tal forma que o nucleoplasma ele passa a formar uma massa conjunta com o citoplasma, então uma massa única, né? Então, como se fosse uma massa homogênea, uma mistura de tudo que existia ali no núcleo com o citoplasma. De repente, a célula começa a se contrair e ocorre uma ruptura da membrana plasmática, né? Com o extravasamento dessas nets, dessas redes, né? São redes extracelulares de linfócitos ricas em proteínas intracelulares, proteínas nucleares, né, como a elastase, como a arginina peptidildeaminase tipo 4, a própria gasdermina D, que a gente falou agora há pouco lá no inflamossomo. Então, essas proteínas vão sendo liberadas com essas redes, né, como vocês podem ver aqui na figura, essas redes, né, essas nets, elas aprisionam aí micro-organismos, então é uma das formas de defesa promovendo aí, né, essa defesa contra micro-organismos, muitas vezes contra células tumorais, não é? Então, participam de processos de metástases, né, em algumas descrições também da formação de microtrombos. Nós vamos falar dessa importância aqui também na patologia da Covid. Tá? Bom, continuando ainda a nossa revisão, tá? Existem as chamadas citocinas pró-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias, as principais citocinas pró-inflamatórias são o fator de necrose tumoral, né, TNF, interleucina beta e interleucina 6. Né? Essas citocinas elas podem ser produzidas em diferentes concentrações e promoverem diferentes fenômenos, diferentes funções do nosso organismo. Né? Efeitos locais e efeitos sistêmicos. Então, nós temos como efeitos locais, por exemplo, essas citocinas elas promovem aumento de permeabilidade vascular, indução de moléculas de adesão do endotélio, né, promovem uma produção de quimiocinas, induzem o aumento da temperatura corporal, levando à febre, induzem o nosso fígado a produzir proteínas de fase aguda, como as filtraxinas, né, como a chamada PCR, né, a proteína C reativa, muito utilizada como marcador de inflamação. Tá? Elas também vão induzir aí uma neutrofilia, que vai ocasionar uma leucocitose. Né? Além disso, em grandes concentrações, essas toxinas começam a promover efeitos sistêmicos que são patológicos. Então, por exemplo, essas toxinas elas promovem uma bradicardia, né? Elas inibem a lipase lipoproteica, aumentam a resistência à insulina, induzem a formação de trombo, né? Por exemplo, elas estimulam o fator tecidual, né? O fator tecidual, o fator 3 da população, que inicia ali a antiga via extrínseca da população, né? E inibem uma outra proteína chamada trombomodulina. Né? A trombomodulina é uma proteína presente aqui na célula endotelial, na membrana da célula endotelial, que se complexa com a trombina, né? Ativa a proteína C, e essa proteína C inibe o inibidor do ativador do plasminogênio tecidual. Portanto, funcionalmente, como ela inibe o inibidor
do ativador do plasminogênio, ela favorece a fibrinose. Só que nas respostas inflamatórias, né, na presença dessas toxinas, a trombomodulina está inibida. Então, se a trombomodulina ela está inibida, a gente está desfavorecendo a fibrinose. Então, a gente tem, por um lado, mecanismos de procoagulação, ou seja, estimulação do fator textual, formando aí os trombos, e a gente tem um déficit na fibrinólise, né? A gente começa a ter aí uma diminuição dessa fibrinose, portanto, a gente tem uma manutenção desses trombos, né? Não é à toa que a gente tem uma associação muito grande de microtrombos aqui na patologia da COVID. Tá? Então, de maneira geral, essas toxinas inflamatórias, como a gente falou, elas geram, né, expressão do fator textual, ativação da via extrínseca, né, levando informação aí dos trombos, né, da fibrina. Nós vamos ter diminuição de mecanismos inibitórios da coagulação, então ela inibe a antitrombina, ela inibe a proteína C, né, inibe o inibidor do fator textual, e a gente também tem um déficit na fibrinólise. A gente começa a ter aí um aumento, né, no inibidor do ativador do plasminogênio que leva à inibição da fibrinose. Ou seja, a gente tem mecanismos que mantêm os trombos, né? A gente desfavorece a fibrinólise e a gente favorece essa trombose, que vai levar a uma isquemia e a falência múltipla de vários órgãos. Tá? Bom, então, essas toxinas, de maneira geral, promovem esse extravasamento de plasma, esse aumento de permeabilidade vascular, a formação desses trombos, dessa rede de fibrina, né, que vai cada vez mais dificultando o fluxo sanguíneo normal, né, dos nossos vasos, e assim vai diminuindo a irrigação de vários tecidos e vários órgãos, né, promovendo aí uma hipóxia, promovendo aí uma isquemia, né, e uma falência desses órgãos. Por outro lado, nós também temos mecanismos humorais, né? A gente sabe que a imunidade adaptativa, né, dependente aí dos linfócitos B, esses linfócitos B, eles secretam anticorpos, né? As imunoglobulinas, onde a gente tem 5 classes de imunoglobulinas, G, IgA e IgE. Além disso, dentro da imunidade adaptativa celular, nós vamos ter os linfócitos TCD4, secretores de toxinas, reguladores do sistema imune através dessas toxinas, e os linfócitos T citotóxicos, né, com o marcador CD8, que realizam a citotoxicidade dependente das moléculas MHC de classe 1, né, levando a citotoxicidade. Bom, então essa foi a introdução breve que foi necessário a gente revisar esses mecanismos imunológicos que vão nos ajudar bastante no entendimento da patologia da COVID. Então, aqui a gente está diante da partícula viral do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. Então, como vocês já devem conhecê-lo, né, esse vírus ele apresenta várias proteínas estruturais, né, que são aí a proteína S, da espícula, né, a S-protein. Nós temos a proteína M da membrana, nós temos um dímero de hemaglutinina esperase, temos a proteína do envelope viral, e nós temos a proteína do núcleo capsídeo, que está associada diretamente ao RNA viral. Além disso, né, esse vírus ele apresenta proteínas acessórias e proteínas não estruturais que estão envolvidas com o seu processo replicativo. Especificamente sobre a proteína S, a proteína da espícula, né, ela é dividida em duas porções, a S1 e a S2. A S1 ela possui o chamado RBD, né, o domínio de ligação ao receptor, que é essa região que interage com os receptores celulares. Né? Então, nós temos como principal receptor celular do SARS-CoV-2 a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, né, a ACE2, onde essa subunidade S1 interage com a ECA2, mas a gente também tem uma outra serina protease transmembranar presente nas nossas células, que é chamada TMPRSS2, e essa serina protease ela faz uma clivagem, mais ou menos aqui, na porção S2 da proteína S, promovendo aí a fusão do envelope viral com a membrana plasmática, né? E isso proporciona a infecção verdadeira, né? Verdadeiramente dita, ou seja, o vírus ele consegue então, fusionar com a membrana celular e liberar o seu conteúdo ali no citoplasma e iniciar o processo de replicação.
Bom, essa ECA2, né, esse receptor, ele está expresso em várias células do nosso organismo, né? Então, a gente tem a ECA2 nas células pulmonares, nós temos no coração, né? Fígado, intestino, rim, testículos e também no sistema nervoso. Então, todas essas regiões, todas essas células que expressam esse receptor, ele é alvo, né, de uma possível infecção pelos SARS-CoV-2. Em termos epidemiológicos, né, nós sabemos que desde março de 2020, a OMS declarou que a Covid-19 é uma pandemia. Isso porque ela está presente em vários continentes, em vários países, né? E dados aqui de 24 de fevereiro de 2022 já mostram que nós temos mais de 1.826.000 novos casos nas últimas 24 horas, né? Um acumulado aí de mais de 428 milhões de casos em todo o mundo, com cerca de 5.911.000 mortes. Né? Aqui no Brasil, os dados desse dia mostram aí mais de 28.300.000 casos de infectados, com cerca de 645.000 mortes por Covid-19. Então, a gente percebe que é uma doença assim, de uma grande transmissibilidade, é uma doença assim, bastante presente, uma infecção muito presente na nossa população. Em termos clínicos, a gente pode dividir a Covid-19 em 4 grandes fenótipos. Né? A grande maioria das pessoas apresenta um fenótipo assintomático. Né? Então, o vírus ele tem aí um período de incubação de até 14 dias, né? Uma média de 5 dias. Né? A grande maioria das pessoas tem uma doença sintomática, mas podem desenvolver um fenótipo leve, né? 81% dos indivíduos infectados vão ter um fenótipo leve, febre, cansaço, tosse, né? Podem apresentar um comprometimento pulmonar, com uma tomografia apresentando opacidade em vidro fosco no pulmão, a presença de uma pneumonia, né? Além disso, a gente tem um fenótipo grave, que acomete cerca de 14% dos infectados, né? Um fenótipo onde o paciente precisa de uma assistência hospitalar, né? Então necessita de internação por apresentar uma dispneia, então vai precisar ir, muitas vezes, de uma ventilação mecânica. E aqueles pacientes críticos, né? Que são 5% dos infectados que evoluem para a síndrome da angústia respiratória aguda grave, né? Com disfunção em vários órgãos, não é? Normalmente ocasionada aí por esses microfônios. Então, detalhando um pouco mais essas questões clínicas, a gente sabe que o período de incubação do vírus é em torno de 14 dias. Como falei, a maioria dos infectados apresentam um fenótipo assintomático, mas aqueles pacientes que desenvolvem um fenótipo sintomático podem apresentar 3 fases clínicas bem delineadas. A gente tem a fase 1, onde o paciente apresenta um mal-estar geral, né, com prostração, a anosmia, né, que é quando ele perde o olfato, a digeusia, quando ele perde o paladar, né, uma rinorreia, uma coriza ali frequente com a febre baixa, podem apresentar uma conjuntivite ou uma diarreia. Alguns pacientes evoluem para essa fase 2, nessa fase 2 é dividida basicamente 2A e 2B, de acordo com o comprometimento pulmonar. Né? Na fase 2A, não há a hipóxia. Né? Na fase 2B, nós temos um comprometimento respiratório com a hipóxia presente. Né? Então, a fase 2A tem aí mais uma tosse, um cansaço, né? Então, pode apresentar uma artralgia, uma mialgia, uma febre baixa. E na fase 2B, a gente tem realmente o agravamento dos sintomas respiratórios com essa hipóxia. Existem alguns pacientes que evoluem para uma forma um pouco mais grave, que a gente chama de fase 3, onde a gente tem um rápido comprometimento pulmonar, uma febre alta, com presença de infecções secundárias, infecções oportunistas e distúrbios da coagulação, né, que ocasionam um choque e podem evoluir para o óbito. Tá? Já foram descritos alguns fatores de risco associados com a COVID. Esses fatores de risco
porque, em tese, eles induzem um fenômeno pró-inflamatório, né? Então, como a própria senilidade, né? Então, os idosos, eles têm um estado de inflamação mais proeminente, não é? Algumas comorbidades, como o diabetes, como as doenças cardiovasculares, a própria obesidade, então, são fenômenos, né? São fatores que levam a um estágio de maior inflamação. Então, são pessoas que basalmente estão inflamadas, que têm mais níveis, né? Maiores níveis de citocinas inflamatórias e que, portanto, correm mais riscos de desenvolver uma Covid grave. Ou com maiores sequelas duradouras, né? Como a gente tem ouvido falar aí da chamada síndrome pós-Covid, ou Covid longa, né? Então, quanto maior for esse acometimento, essa produção de citocinas, a gente vai ter, provavelmente, né, os relatos têm mostrado que as pessoas que passaram mais tempo hospitalizadas ou com maior frequência, maior produção dessas toxinas, possuem a chamada síndrome da Covid longa, né, ou pós-Covid. Então, aqui é só tudo isso que a gente falou, só que associando um pouco mais aqui com algumas alterações, nós temos a fase da resposta viral aqui no estágio 1, né, dessa infecção precoce, né, onde a gente vai ter aqueles sintomas mais gripais, mais comuns, sintomas leves, como a febre baixa, uma tosse seca, a perda do paladar, do olfato. Agora, existe algo que chama muita atenção, que é a chamada linfopenia. Então, nos exames laboratoriais, os pacientes com Covid começam a apresentar uma linfopenia. E quanto mais acentuada for essa linfopenia, maior a tendência desse paciente evoluir para as formas mais complicadas, né? Mais complexas da Covid. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas a grande maioria dos indivíduos tem essa infecção resolvida aqui nessa chamada fase de resposta viral. Tá? Alguns poucos, né, pacientes ali, de 15%, né, 14%, 15% vão ali para o estágio intermediário, estágio 2, com maior comprometimento pulmonar, e aí aparece a câncer de espinéia, com ou sem hipóxia, como nós falamos, que podem ser identificados aí com uma queda de saturação, né, com anormalidades nos exames de imagem, aumento das transaminases, né, a proporcionina vai estar ali abaixo, alto, mas existem alguns parâmetros clínicos e laboratoriais que nós podemos identificar para monitorar essa evolução da Covid. E aí a gente chega também nessa fase mais hiperinflamatória, né? Quando a gente tem uma resposta inflamatória do hospedeiro muito maior, com alteração de vários marcadores inflamatórios. Né? A gente vai ter a presença da PCR, a proteína C reativa, a ferritina, o dímero D, né, que é um produto de degradação da fibrina, troponina, DHL, interleucina 6, interleucina 17, interleucina 1, TNF, com a chamada síndrome respiratória inflamatória sistêmica, né, SIS, ou síndrome do desconforto, da angústia respiratória aguda, né, com falência de vários órgãos, causando aí uma trombose, né, uma isquemia e a falência múltipla de órgãos. Bom, agora nós chegamos na parte realmente da imunopatologia. Né? Então, foi necessário a gente fazer essa introdução anterior, que é para a gente se situar um pouco sobre os mecanismos imunopatológicos associados com o SARS-CoV-2. Então, como vocês percebem, a gente está aqui diante do epitélio pulmonar, né, de uma elucidação aqui das células pulmonares, tá? E aí a gente começa a ver aqui, olha, como a gente já tinha citado, aquele receptor, né, ECA2, receptor do vírus, onde a proteína S interage, a gente tem aquela serina protease que facilita essa fusão e a infecção celular. Bom, então o vírus entra na célula, os receptores, faz a sua transcrição, faz a sua tradução, montam-se aqui novas partículas virais e essas partículas virais são liberadas para o ambiente, né? Só que,
quando esse vírus ele infecta as células, vocês lembram que a gente falou aqui que os receptores da imunidade inata? Um dos receptores inatos são aqueles receptores inflamatórios, tá? Aquele receptor NLRP3, né? E esse vírus, então, através dos pumps desse vírus, ele pode ativar ali, né? Só a presença do vírus aqui na célula promove aquele dump, aquele fluxo de potássio que a gente mencionou, né? Além de outras proteínas virais que são reconhecidas como pump e podem ativar aquele inflamação. E aí a gente tem a presença e a produção das toxinas inflamatórias, como a gente tinha falado, né? Da interleucina 1, da interleucina 18, mas a gente tem a produção daquela gasdermina D. E aquela gasdermina D, ela promove a formação de poros na membrana e a membrana da célula estoura. Lembra disso? A chamada morte por piroctose. Né? E aí essa piroctose, quando a célula ela explode, ela libera todo o seu conteúdo citoplasmático. Né? Então, a gente começa a ter aqui presença de dumps, ou seja, presença de proteínas da própria célula ali, que estão sendo colocadas para fora, né, para o meio extracelular. A gente também vai ter ali pedaços de vírus que, porventura, né, estavam infectando ali a nossa célula. E esse pedaço aí, ó, de DNA da célula, de proteínas da célula, começam, então, a serem capturados pelos macrófagos alveolares. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de alarminas. Né? Por que alarminas? Porque são essas proteínas, são esses resíduos, são esses dumps, né? E essas proteínas inflamatórias que vão sendo ali capturadas por esses macrófagos e o macrófago vai se tornando ativado. E o macrófago ativado, ele começa a produzir muita citocina, muita quimiocina. Né? E esses macrófagos ativados, produtores de citocinas, produtores de quimiocinas, essas quimiocinas atraem mais células imunológicas. Então, a gente começa a ter ali mais macrófagos, mais monócitos, mais linfócitos T, mais linfócitos B. Então, a gente começa a ter ali um infiltrado celular, né, no pulmão ou nos demais órgãos onde está acontecendo a infecção. Tá? E fígado, né? Pode ser no sistema nervoso, tá? Pode ser no intestino, enfim, naqueles outros locais onde a gente tem a infecção. E aí a gente pode chegar a dois desfechos. Né? A gente pode ter aquele paciente que as células imunes conseguem controlar a infecção. Né? Então, por exemplo, chegaram ali os linfócitos B, produtores de anticorpos específicos contra o vírus. Esses anticorpos neutralizam o vírus, né? Então, promovem um clearance dessa infecção. Né? Os macrófagos, por exemplo, têm receptores Fc-gama que reconhecem a fração Fc desses anticorpos que estão ali neutralizantes, são anticorpos que neutralizam o vírus, ou seja, se neutralizam, impedem que o vírus se ligue ao receptor ECA, né, da ECA2. E aí esses macrófagos começam, então, a fazer essa fagocitose desses vírus, né, eliminando esses vírus. A gente também vai ter ali um infiltrado de linfócitos TCD8, né, que vão fazer uma citotoxicidade mediada por moléculas MHC de classe 1, e aí vão matando as células que, porventura, estejam infectadas. Né? A gente vai ter aí um infiltrado de linfócitos TCD4 também, que começam a liberar citocinas, né, para recrutar mais macrófagos, para limpar ainda mais, né? Aqueles macrófagos que vão reconhecendo esses vírus, as células mortas, e vão fazendo ali uma verdadeira limpeza daquele tecido que estava inflamado. Então, a gente tem a grande maioria dos indivíduos que respondem de uma forma bem favorável, com o controle da infecção, com o clearance, né, com a limpeza, com a eliminação desses vírus, né, e que tem um mínimo de inflamação, um mínimo de dano tecidual. Por outro lado, a gente também pode ter pacientes que desenvolvem uma extrema inflamação. Por quê? O infiltrado celular começa a produzir uma grande quantidade dessas toxinas inflamatórias, né? Da interleucina 6, do TNF, interleucina 2, de algumas quimiocinas, e aí essas quimiocinas, né, como o GCSF, né, que são as toxinas hematopoéticas, né,
o MIP. Então, a gente começa a ter aqui um infiltrado celular, muitas células chegando e produzindo ainda mais toxinas. São tantas citocinas produzidas que a gente chama isso de tempestade de citocinas. E essas citocinas elas vão promover o quê? Um extravasamento, né? Um aumento de permeabilidade. Olha. E esse aumento de permeabilidade entre as células, isso vai permitindo a presença de infecções secundárias, de infecções oportunistas. Né? A gente começa a ter aí a presença de bactérias. E isso vai sendo refletido com um excesso de infiltrado, com um excesso de células macrofágicas, de células T, com uma grande tempestade de citocina sistêmica, não é? Com um edema de pulmão, com a presença de uma pneumonia, porque começam a aparecer bactérias ali para infeccionar ainda mais, né? E uma propagação, né? Um espalhamento desse processo inflamatório a nível sistêmico com danos estendidos a outros órgãos. Tá? Bom, e aí, continuando um pouco mais sobre essa imunopatologia, a gente tem aqui, como a gente já viu, o SARS-CoV-2, utilizando o receptor ECA2 para entrar nas células, mas também existem os receptores FC-epsilon, FC-gama, tá? Que reconhecem a FC da IgG, né? Os anticorpos que estão ali tentando neutralizar o vírus, mas muitas vezes eles estão em um título baixo, né? Ou eles são não neutralizantes, ou pela concentração, ou porque tem uma grande diferença de afinidade entre a infecção, digamos, prévia que você possa ter tido e uma nova variante. Né? Então, esse vírus ele entra na célula, seja pelo receptor ECA, seja pelo receptor FC-gama. E a presença desse vírus na célula promove um efluxo de potássio, que nós vimos que é uma das formas de se ativar o inflamossomo NLRP3. Tá? É um tanque. Outra coisa que pode acontecer é que a presença desse vírus libera a chamada proteína do nucleocapsídeo, a proteína N, aquela que está enroladinha com o RNA do vírus. E essa proteína também ativa o inflamossomo NLRP3. Né? Por outro lado, nós podemos ter os chamados surfactantes pulmonares, que sofrem oxidação, né? Reagem com os radicais livres, e esses surfactantes pulmonares oxidados, eles ativam a caspase 4, ativam a caspase 5, que também ativam o inflamossomo NLRP3. Outra coisa que pode acontecer é ativação daquela cascata do sistema complemento. E a ativação da cascata do complemento resulta na produção de anaflotoxinas, como a C5A. E essa anaflotoxina se liga lá no seu receptor e leva a uma explosão respiratória, uma maior produção de espécies reativas do oxigênio, né, o chamado ROS, ou EROS. E esses radicais livres, essas espécies do oxigênio, também ativam o inflamossomo. Né? Por outro lado, a gente pode ter aqui a presença de células mortas, vão liberar o seu DNA de dupla fita, ou seja, um dumping. Tá? A gente vai ter a presença de infecções secundárias, infecções bacterianas secundárias, que também podem apresentar um DNA de dupla fita, e esse DNA de dupla fita, ele é reconhecido como um pump ou um dump de um outro tipo de inflamossomo, é o inflamossomo IM2, certo? Além, né, como a gente já tinha falado, do próprio fluxo de potássio que ativa o inflamossomo NLRP3. Ou seja, esses inflamossomos ativados, como nós já falamos, vai ativar a caspase 1, que vai clivar as proteínas, né, as citocinas inflamatórias, que vai formar gás da hermina D, que vai induzir a piroptose, a morte celular, o estouro da célula. Né? E aí a gente vai ter liberação, por exemplo, de DHL, né, da lactato deshidrogenase, né, que é um dos marcadores utilizados em cano, certo? Mas a gente também vai ter essas células ativadas aí pelo inflamossomo, elas começam a expressar, né, pela própria presença do vírus, elas começam a expressar fator tecidual. E o fator tecidual, ele inicia a cascata da via extrínseca,
da coagulação, né? E aí a gente começa a formar os microcálios. Tá? A gente também vai ter a presença de vesículas secretoras, né? Com esse fator tecidual, que vai promovendo também a ativação desse fator e da cascata da coagulação. Então, vejo, é muito frequente o paciente com COVID, de uma forma moderada a grave, apresentar bastante microfluxos, né? Uma maior ativação dessa cascata da coagulação. Tá? E aí, seguindo um pouco mais, a gente tem aqui o endotélio vascular. A gente pode ter, olha, a presença das toxinas inflamatórias no endotélio vascular, em decorrência da infecção pelo SARS-CoV-2, promove a ativação do endotélio. O endotélio ativado, então, por essas toxinas inflamatórias, ele começa a expressar o fator tecidual e começa a expressar aquele fator de von Willebrand, né? Também utilizado aí na cascata de coagulação. Então, a gente tem expressão do fator tecidual, expressão do fator de von Willebrand, né? Que vai ativando cada vez mais a cascata da coagulação. Por outro lado, os monócitos ali circulantes, né, no sangue, né, vão ter receptores inatos, como os receptores Toll-like, que podem reconhecer pumps, podem reconhecer dumps, né, e serem ativados. E aí, esses monócitos ativados, eles também passam a expressar o fator tecidual na sua membrana, ou passam a secretar microvesículas com esse fator tecidual. Então, exacerbando ainda mais o início da cascata aí da coagulação. Tá? Por outro lado, esses monócitos, eles vão secretando citocinas. Né? Entre as citocinas que são liberadas durante o processo inflamatório, a gente tem a interleucina 8. E a interleucina 8, né, que veio lá da cascata dessas citocinas inflamatórias, ele induz uma neutrofilia, como a gente falou, né, naquela mini revisão. E essa neutrofilia vai, então, atraindo cada vez mais neutrófilos. E os neutrófilos, então, eles também começam a reagirem e liberarem a chamada rede de fibrina aqui, né, as NETs, né, aquelas redes, né, daquelas proteínas internas que tinham dentro da célula, né, e essas NETs, então, vão se complexando com plaquetas, ativando os fatores da coagulação. A gente tem ali aquela rede de fibrina, favorecendo ainda mais a coagulação. Então, essas NETs, elas iniciam a chamada via intrínseca, por contato mesmo. Né? Devido a essa malha que é formada, as plaquetas vão sendo aderidas, vão sendo ativadas por contato, iniciando a via intrínseca. Então, a gente tem tanto a ativação da via intrínseca quanto da via extrínseca, e a gente tem aí, né, como a gente já tinha falado, uma diminuição de fatores anticoagulantes, né, como o inibidor do fator tecidual, como a antitrombina, como proteínas ativadas. Tá? Bom, então, mais uma vez, relembrando aqui, ó, o vírus sendo reconhecido por esses receptores inatos, fator tecidual expresso, vesículas com fator tecidual expresso, ativação aí da cascata extrínseca, o inflamossomo, né, reconhecendo os vírus aqui, começam a produzir aí as citocinas L1-beta e L18 na sua forma ativada, também nós vamos ter aí recrutamento de mais citocinas inflamatórias que vão levar a uma neutrofilia. Esses neutrófilos vão sendo ativados e liberam as NETs, né, aquelas redes, e essas NETs vão aí se associando, que, por exemplo, com o fator 12, né, iniciando a cascata intrínseca. Né, uma coisa muito importante é que, entre essas NETs, né, nessa liberação, nesse fenômeno da netose, a gente vai ter a elastase neutrofílica e a mieloperoxidase, que são liberadas e inibem, né, os inibidores da coagulação, ou seja, inibem o inibidor do ativador do fator tecidual, e inibem também a trombomodulina. Né? Então, mais uma vez, a gente está favorecendo a coagulação, os fatores procoagulantes, e a gente está desfavorecendo os anticoagulantes. Né? Então, a gente vai ter lá as plaquetas, como a gente falou, o vírus ativa a cascata do complemento,
libera aí as anaflotoxinas do complemento, que ativam as plaquetas. Então, essas plaquetas ativadas iniciam também aí, mais uma vez, a via intrínseca, e participam da formação aí dessa rede de fibrina, e também essas plaquetas liberam vesículas que estão contendo mais citocinas inflamatórias. A gente tem cada vez mais toxinas inflamatórias sendo produzidas, né? Por isso que é uma tempestade, que vai cada vez mais ocasionando esses microcombos e essa coagulação descontrolada, que levam a uma isquemia e à falência de múltiplos órgãos. Então, a gente já tinha comentado alguma coisa antes aqui naquela parte dos mecanismos das manifestações clínicas. Eu falei para vocês que é muito frequente a presença de uma linfopenia, né? E essa linfopenia, ela tem aí mais ou menos 3 explicações, né? Primeiro, existe um grupo de pesquisadores que diz, olha, o próprio vírus pode infectar os linfócitos e ocasionar a morte dessas células, né? A gente não concorda, mas isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que as infecções, né, elas vão promovendo a destruição dos órgãos linfóides, né, do baço, do linfonodo, e nesses órgãos a gente sabe que tem linfóide. Então, a gente começa a ter uma dissolução, uma destruição desses órgãos linfóides, portanto, isso também explicaria a linfopenia. A outra explicação é a própria presença das toxinas inflamatórias. Essas toxinas inflamatórias, elas levam à apoptose desses linfócitos. E aí o paciente começa a ter essa linfopenia, que quanto mais grave, quanto mais ele evoluir para a gravidade, a gente vai percebendo que essa linfopenia vai ficando mais acentuada. Ora, mas esse paciente também tem linfócitos. Os linfócitos que permanecem ali, eles são ativados, né? Então, uma outra característica da imunopatologia da COVID é a presença de linfócitos T ativados e de marcadores de ativação de células. Então, a gente vai ter lá o CD69, o CD38, né, que são marcadores de ativação dessas células. Mas essas células ativadas começam a produzir ainda mais citocinas inflamatórias. E vai chegar um momento que essas células entram em exaustão e passam a expressar marcadores de exaustão, como o CTLA4, como o PDI. Então, são células exauridas. Então, chega um momento que o paciente produz tanta citocina inflamatória que os poucos linfócitos que ele possui estão exaustos, né? Não tem mais como fazer um grande metabolismo. Tá? E isso tudo vai complicando. Por quê? A linfopenia vai se acentuando com esses linfócitos aí desregulados, né? Disfuncionais, ou seja, exaustos, exauridos, e isso favorece a presença de micro-organismos oportunistas, de infecções secundárias. Essas infecções secundárias, então, aumentam a presença dos neutrófilos, né? Como a gente já percebeu, e diminui de outros granulócitos, como os eosinófilos e os basófilos, e também há um comprometimento dos monócitos, né? Já que os monócitos, como a gente viu, está ali muito envolvido com a produção das toxinas, né, com a formação ali de trombos, né, com a expressão do fator tecidual. Como nós já vimos, existe uma grande quantidade de toxinas sendo produzida, né, não é à toa que a gente chama de tempestade, e também vamos ter a presença de anticorpos específicos contra o vírus, que a gente vai falar já já, a participação desses anticorpos na patologia da COVID. Bom, então, de maneira geral, a linfopenia é explicada pela infecção do próprio vírus, pelas toxinas, pelo dano nos órgãos linfóides, e também existe uma outra opção, que seria a presença de ácido lático, devido a esse grande metabolismo, essa grande exaustão que está acontecendo, né, pela própria infecção, e esse ácido lático ele leva a um prejuízo do metabolismo linfocitário. Tá? Então, a gente começa a ter esses linfócitos em pequenas quantidades, e os que funcionam, né, estão exaustos, né, estão exauridos. Né? E essa linfopenia, ela ocasiona, como nós dissemos há pouco, a infecção oportunista, a gente tem algumas bactérias oportunistas que vão induzir o aumento de neutrófilos, mas a gente também tem, né, durante a ativação dos linfócitos TCD4, uma polarização para um perfil do tipo TH17.
E o linfócito TH17, ele libera IL-17. E IL-17 é uma citocina que induz uma extrema neutrofilia. Então, a gente também vai ter essa neutrofilia exacerbada, tanto pela presença dessas infecções oportunistas, dessas infecções secundárias, como também pela própria IL-17. Tá? Bom, e eu falei para vocês que os anticorpos, né, eles são importantes para neutralizar o vírus, mas quando eles estão em concentrações subneutralizantes, né, em títulos baixos, ou quando eles não têm grande afinidade pelo vírus em questão, o vírus vigente, né, eles são reconhecidos ali por receptores Fc gama, entram na célula e facilitam ainda mais essa replicação. Isso nós chamamos de fenômeno ADE. ADE vem de Antibody Dependent Enhancement, ou seja, facilitação da infecção dependente do anticorpo. E a gente vai explicar isso melhor para vocês. Vejam, quando nós temos anticorpos neutralizantes, anticorpos específicos, né, com alta afinidade, em títulos, em concentrações suficientes, esses anticorpos verdadeiramente neutralizam, ou seja, impedem que o vírus se ligue no receptor ECA e, portanto, impedem a infecção. Mas, se esses anticorpos eles estão em títulos muito baixos, ou se esses anticorpos eles foram gerados, por exemplo, numa infecção prévia, para uma cepa que é muito díspare da cepa atual, tá? Ou seja, ele tem uma baixa afinidade. Então, são anticorpos não neutralizantes, tanto pela concentração, né, tanto pela afinidade. Então, esses anticorpos subneutralizantes, não neutralizantes, se ligam nesses receptores Fc gama e entram, infectam, né, as nossas células imunes, como os monócitos e macrófagos, promovendo aí a propagação da infecção. Ou ainda, esses anticorpos subneutralizantes, eles podem induzir aqui uma ativação desses receptores Fc gama e serem reconhecidos por receptores inatos do tipo tal, e induzirem ainda mais a produção de citocinas inflamatórias. Então, eu quero fazer aqui um alerta. E a gente ressalta a importância da vacina. Vejam só, tem muitas pessoas, por exemplo, que tomaram a primeira dose da vacina, mas ficam protelando, se negam a fazer a segunda dose, a terceira dose, se existir a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, enfim, quantas doses forem necessárias. O que isso representa? A imunidade contra os coronavírus, normalmente, ela induz ali um título de anticorpo, uma média de em torno de 6 a 8 meses, né? Então, em média, são 6 meses que você vai ter. Se você não toma a segunda dose, a terceira dose, se você não faz esse booster, né, esse reforço, quer dizer o seguinte, que você vai começar a ter esses anticorpos em títulos muito baixos. E em títulos muito baixos, ele não vai ser protetor. Como a gente está vendo, a gente vai ter o fenômeno ADE, o fenômeno do Antibody Dependent Enhancement. A gente vai estar facilitando a entrada do vírus em vez de proteger a célula da infecção. Tá? Por outro lado, a gente está vendo aí novas variantes surgindo, porque muitas pessoas ainda estão deixando de lado as medidas sanitárias, né? Aquelas medidas não farmacológicas de distanciamento, de uso de máscara. E aí esses vírus vão sendo transmitidos e, evidentemente, ele começa a mutar. Tá? Agora, vocês têm ideia, a variante Ômicron, ela tem mais de 30 pontos de mutação, né, na proteína S, aquela proteína da spike. Isso quer dizer o seguinte, gente, se eu estou com a minha vacinação em dia, se eu fiz a dose de reforço, eu tenho os meus títulos de anticorpos elevados, então, mesmo que essa variante, né, ela seja um pouco diferente da variante prévia, da variante que foi usada na cepa vacinal, mas eu tenho um título de anticorpo alto. Então, esse maior quantidade de anticorpos, ela vai ser suficiente para você neutralizar o vírus e para você impedir a infecção. Você pode não impedir 100%, é verdade. Você pode não ter a chamada imunidade esterilizante, que impede a infecção, mas você vai impedir
a gravidade, você vai impedir o fenótipo grave, você vai impedir as complicações, você vai impedir o óbito, tá? Então, se vacine, por favor, tá? E aí, mesmo que a variante seja muito diferente, o alto título do anticorpo vai conseguir minimizar os efeitos dessa variação, né? Agora, imaginem, aquele indivíduo que teve a COVID, sei lá, pegou a cepa original, a cepa alfa, né, a variante alfa ou a variante beta, né? E aí a gente está tendo agora uma nova variante. Então, são variantes diferentes. O anticorpo que eu gerei lá contra a alfa, o anticorpo que eu gerei lá contra a beta, ele vai tentar neutralizar o ômicron? Vai, né? Eu sou vacinado? Sou não. Eu tive a Covid quando? Em 2020. É que eu vou ter anticorpo ainda? Vou ter não. Então, quando eu pegar essa ômicron, né, se eu estou ali com a minha imunização incompleta, não é? Ou se eu estou esperando a imunidade natural resolver, uma imunidade que eu tive, né, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, ela não vai dar certo. E a gente vai ter esse fenômeno ADE aí. Tá? Então, por favor, não esqueçam de se vacinar. Olha. Bom, então, como nós falamos, nós vamos ter anticorpos em grande concentração e com alta afinidade, específicos lá para aquela cepa, vai ter, sim, a proteção. Se a gente tem concentrações moderadas ou baixa afinidade, então essa rede de anticorpo ela vai ser insuficiente para neutralizar o vírus e, pelo contrário, vai colocar o vírus para dentro através daqueles receptores Fc-gama presente lá nas células macrofágicas, nos nossos monócitos, e aí a gente vai ter mais citocina inflamatória sendo produzida. Bom, então, isso aí é um grande resumo dessa célula linda chamada macrófago. Então, a gente tem aqui, por exemplo, células lá do epitélio respiratório infectadas pelo vírus, né, liberando citocinas inflamatórias. E aí aqui tem uma imagem muito interessante. Tem assim, ó, delay na liberação da resposta de interferon tipo 1. Veja que curioso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, quando um paciente ele tem uma demora na produção de interferon de tipo 1, quando o paciente ele produz pouco interferon tipo 1, lembra do interferon tipo 1? Aquele lá do estado antiviral? Pois é. E aí a gente tem o favorecimento das citocinas inflamatórias, né? A gente já viu as citocinas inflamatórias, né, que vão estar lá induzindo aquela tempestade lá de citocinas, né? IL-6, TNF, mais quimiocinas, mais neutrófilos, NET, né? Fator tecidual, coagulação. Aí a gente vai ter ativação dos inflamossomos ali dentro da célula, né? A gente vai ter aqueles anticorpos subneutralizantes colocando o vírus para dentro da célula pelo receptor Fc-gama. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se a gente tem um delay, uma demora, um atraso na produção dos interferons do tipo 1, provavelmente a gente já viu que os pacientes eles evoluem para a forma mais grave da doença. Por quê? Porque a gente tem um predomínio das citocinas inflamatórias e todos os fatores de ativação que elas promovem, né? Então, detalhando aqui um pouco mais, isso aqui a gente já viu, né? As citocinas inflamatórias vão ocasionando desregulação em vários órgãos, né? Pulmão, fígado, rim, coração, e aí a gente começa a ter a síndrome respiratória, a gente tem baixa de saturação, a gente começa a ter elevação das enzimas transaminases, a gente começa a ter alteração de marcadores de função renal, como a ureia, como a creatinina, de marcadores de função cardíaca, como a troponina, como a DHL, como a CK, né? A gente tem a linfopenia, a gente tem a presença dessas infecções oportunistas, mas, em relação ao interferon, o que é que já foi observado? Se o paciente, quando infectado pelo SARS-CoV-2, ele faz uma boa resposta de interferon tipo 1, e quem são esses pacientes? Normalmente aqueles pacientes mais jovens, tá? Aqueles pacientes que têm mutações que aumentam a produção desses interferões. Então, esse paciente ele tem um desfecho mais rápido do clearance viral. Eles conseguem eliminar mais facilmente o vírus. Então, eles normalmente têm ali uma sintomatologia leve.
Contrariamente, aqueles pacientes que têm um delay na produção desses interferões, né? E que têm fator de risco, como, por exemplo, a obesidade, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, esses pacientes que já têm um estágio pró-inflamatório ativado vão produzir ainda mais as toxinas inflamatórias. E aí eles vão evoluir de uma forma mais desfavorável, ou seja, para uma COVID mais grave, para uma COVID crítica, né? Para uma forma mais crítica da infecção, né? Por esse estágio hiperinflamatório. Tá? Então, já foi observado que os pacientes que têm uma boa resposta dos interferões tipo 1 conseguem controlar a carga viral. Tá? Os linfócitos conseguem, eles têm aquela queda inicial, aquela linfopenia, mas eles conseguem se manter, né? E aí você evita as infecções oportunistas, você evolui de uma forma muito positiva, com um mínimo de inflamação possível, com baixo nível dessas toxinas inflamatórias. Mas aqueles pacientes que têm uma deficiência ou um atraso na produção desses interferões tipo 1, eles apresentam uma carga viral maior, né? As citocinas pró-inflamatórias progridem, né? São produzidas em grande quantidade, causando todos aqueles transtornos que nós falamos, né? E os linfócitos ficam ali muito baixinhos, né? É uma linfopenia acentuada, como nós vimos, vai causando infecções oportunistas que vão favorecendo aí uma rede de inflamação muito maior, a tempestade de toxinas e os microtombos generalizados, né? Estão levando a uma falência de múltiplos órgãos. Tá? Então, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações finais, né? Como eu falei, a gente sabe muito pouco sobre a imunopatologia da COVID, e o pouco que nós sabemos, como vocês viram, pode mudar o tempo todo. Tá? Então, talvez essa aula daqui a um ano esteja completamente desatualizada. Mas é notável, como eu falei aqui, o efeito da vacinação, né? A diminuição do número de casos graves e de óbitos. Você pode dizer, mas isso não vai impedir a infecção? Não, porque nem todas as... É utopia a gente ter a chamada imunidade esterilizante, aquela imunidade que você não se infecta. Tá? Mas a gente vai ter uma imunidade efetiva, uma imunidade eficiente, né? E você não vai evoluir para as formas graves da doença, tá certo? Em relação à Ômicron, como a gente falou, ela tem uma taxa de replicação muito maior que a variante Delta, né? Aparentemente, os sintomas parecem surgirem muito mais rápido antes do pico da carga viral, e parece que essa variante ela tem uma predileção por células da via aérea superior, mas não é uma exclusividade, ou seja, não quer dizer que ela não possa evoluir para o pulmão, vai causar uma pneumonia, né? Outra coisa que eu gostaria de salientar é que a variante Ômicron não é um vírus atenuado, como eu já escutei muita gente por aí, tá? Pra vocês terem uma ideia, ela vinha provocando aí 800 óbitos ao dia no Brasil, né? 10 mil mortes no mundo por dia, então a gente não pode dizer que isso é um vírus atenuado, né? Mas é evidente que a vacinação tem influenciado muito os desfechos desses casos, né? Os pacientes que estão evoluindo para a forma grave são aqueles pacientes com comorbidades, são aqueles pacientes que têm uma vacinação incompleta, né, e que, infelizmente, não têm uma resposta satisfatória dos anticorpos. Então, não subestimem nenhuma variante, não fiquem dizendo por aí, isso aqui é uma cepa vacinal, isso aqui é uma cepa atenuada, não é. Tá? Evidentemente que os anticorpos eles não são tão efetivos na neutralização, justamente por esses pontos de mutação existentes na Ômicron, mas a gente também tem a proteção das células T. Não se esqueçam que os linfócitos T, e tem alguns estudos já mostrando uma imunidade celular mantida contra a variante Ômicron, permanecendo essa proteção contra os casos graves. Tá? Bom, gente, é isso. Né? Ficou talvez um pouco corrido, mas fica aqui o recado, vacinem-se, né? As vacinas salvam, tá certo? É muito importante a gente manter os nossos ciclos de anticorpos, é muito, muito importante a gente estar com a vacinação em dia, né? Com as células dela revigoradas e ativas para enfrentar
quaisquer variantes. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a comissão organizadora do evento, para parabenizar a Liga Acadêmica de Clínica, e quero convidar vocês também, sigam lá o nosso Instagram, a LIAC UFPB, né? Nós temos uma Liga Acadêmica de Imunologia Aplicada Clínica na UFPB, tá certo? A gente tem aí algumas palestras, alguns eventos, algumas aulas abertas, que sempre a gente traz assim, alguns temas também bastante curiosos e importantes. Tá bom? Então, deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento e desejo a todos um ótimo evento. Cheiro para vocês.